Glória a Deus, amém, amém. Boa noite para quem eu ainda não disse boa noite. Hoje o pregador sou eu. E toda honra e glória para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus. Não vamos estragar o que o Senhor já começou aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu preciso dizer a você algumas coisas antes de começar a compartilhar essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que o Senhor já vem falando ao meu coração faz um tempo. É uma mensagem que será dividida em duas partes. E eu oro para que, em nome de Jesus, ela possa te tocar como ela me tocou. Às vezes, a gente procurando palavras certas aqui de cima, acaba atrapalhando um pouco aquilo que o Espírito revela. Mas eu oro para que o Espírito Santo, mesmo nas palavras que eu escolhi ao longo desse tempo que eu terei com vocês aqui, erradas, que Ele codifique no teu coração e gere o mesmo fruto que tem gerado no meu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 12. O tema da mensagem é os dons do Espírito e a sua plataforma de manifestação. Ou poderia ser também 1 Coríntios 12. Abra lá. Glória a Deus, Espírito Santo, seja conosco nessa noite. Continue aqui. Não te apartes de nós. Não te apartes de nós. Nós vivemos um tempo, talvez de constrangimento eclesiástico. Aqueles que buscam as coisas sérias do Senhor, aqueles que buscam a palavra de Deus, eles se constrangem daquilo que eles assistem na TV, de pregadores televisivos, de igrejas A, B e C, que muitas vezes não condizem com o verdadeiro evangelho. E por um lado, onde se diz que o corpo evangélico vem crescendo no Brasil, por um lado nós nos alegramos, mas por outro lado nós nos entristecemos, porque nós não sabemos de fato que tipo de evangelho é esse que vem sido pregado. E eu creio que por conta disso, desse temor, desse constrangimento, desse zelo para com a palavra de Deus, as igrejas mais sérias, elas, do que vem do Espírito, se enveredaram mais para o fruto do que para os dons. E o fruto, lá em Gálatas capítulo 5, ele trata o caráter, ele trata a integridade, ele trata o pecado, ele trata aquilo que o Espírito revela a nós e nos gera, nos provoca uma transformação que gera frutos nas ruas. E por conta disso, muitas vezes nós, pastores, líderes, nos enveredamos em pregar isso, porque sabemos que isso é o que tem queimado o filme do nome de Jesus, Brasil afora. Só que o Espírito é o mesmo e é um só. E o mesmo Espírito que traz o fruto, ele quer se manifestar através dos dons. Ao mesmo tempo em que talvez nos constrangemos ao longo do tempo e por todo esse período, essa estação em que a igreja no Brasil está vivendo, nós acabamos amordaçando a tentativa do Espírito Santo de nos usar com poder e ousadia. E o que o Senhor tem falado ao meu coração ao longo desses dias
dessa semana, de algumas semanas atrás, é justamente de que o Espírito precisa encontrar liberdade em nós, para que nós de fato possamos sim viver o fruto do Espírito, na integridade, nos valores, darmos nome aos pecados, mas que também possamos fluir nos dons do Espírito. Então, em nome de Jesus, de alguma forma, a tentativa hoje e amanhã será de nós mergulharmos nos dons do Espírito. Não para abandonarmos o fruto, mas para encontrarmos a plenitude, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo inicia este ensinamento na igreja de Corinto, no sul da Grécia. Depois de um tempo longe deles, ele havia ficado 1 ano e meio com eles na sua segunda viagem missionária. E ele inicia dizendo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Já havia uma cultura de misticismo impregnada naquele lugar. Eles buscavam os oráculos, eles buscavam conhecimento, eles buscavam profetas destes falsos deuses, onde eles se enchiam destas palavras proféticas que sabe lá de onde vinham, a gente sabe de onde vinha, né? E Paulo, nesse momento, ele tenta trazer um pouco mais de ensinamento a respeito dos dons. Porque, em momento algum, apesar desta igreja ser uma igreja que fluía muito nos dons, uma igreja avivada, uma igreja que mal se entendia o que se falava no culto, porque todo mundo ficava orando em línguas. E ele lá no capítulo 14, obrigado, Tarcísio, lá no capítulo 14, ele já vai admoestar e trazer, mas isso vai ficar para amanhã. Só que, nesse momento, ele tenta trazer ensinamento. Ele tenta trazer o que vem da parte do Senhor a respeito dos dons. E ele diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Eu não quero que vocês misturem as coisas que vocês viveram no passado com as coisas novas de Deus. Quando vocês eram gentios, vocês deixavam-se conduzir a estes ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso, versículo 3, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui Paulo já começa a quebrar os paradigmas e começa a dizer: olha, aquele que faz de Jesus o seu Senhor, já é obra do próprio Espírito Santo. Aquele que coloca Jesus em seu trono, no trono do seu coração, aquele que o aceita como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já está operando. E apesar de nós falarmos a respeito do batismo no Espírito Santo, o batismo do fogo, que a palavra nos ensina, nós fazemos como fazemos o batismo nas águas. Aquele que é batizado nas águas, ele já é salvo porque ele já declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquilo ali é uma ação da qual ele está representando no mundo físico, em meio a testemunhas, aquilo que ele declarou no mundo espiritual, e o Senhor então o recebeu. O batismo no Espírito Santo é um encher-se do Espírito Santo, porque o Espírito, ele já atua naquele que declara Jesus como seu Senhor. E aí então Paulo começa a partir do versículo 4 a trazer um novo entendimento para aquele povo, para aquela igreja.
dizendo: ora, os dons são diversos, os carismas são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Há 4 palavras aqui que precisam ser destacadas. A primeira é o dom, é o carisma, é o favor imerecido, é a graça de nós fluirmos na presença de Deus. E Paulo diz que são diversos, são diversos. Aqui nós vamos falar a respeito de 9 dons, mas existem 4 grandes textos que falam a respeito de dons nas Escrituras. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro capítulo 4. E não somente esses textos, mas a Bíblia é recheada de dons. E eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E esses dons, eles fluem através dos serviços. Essa palavra serviço é a palavra diaconia, que são os ministérios, são as vocações. Os dons, eles servem em realizações, gerando resultado nas manifestações. Quando as pessoas falam, nós queremos a manifestação do Espírito Santo, ela está querendo dizer que ela quer ver os dons do Espírito fluindo. E é exatamente isso que Paulo então está ensinando à igreja. Mas esses dons, eles são realizados nesse serviço, nessa diversidade, para um fim proveitoso. Toda manifestação do Espírito Santo visa o fim e não o meio. Toda manifestação, todo fluir do Espírito de Deus através dos dons, não é para aquele que tem o dom, mas é para aquele que está servindo o que tem o dom. Que está recebendo daquele que está dando o dom. Porque Paulo fala também que é para a edificação da igreja. Então é para o outro. Não tem como eu buscar um dom para mim, porque eu quero aquele dom para mim. Mas é a partir de algo que é gerado no meu coração em amor ao próximo, que há necessidade do dom fluir através da minha vida. E amanhã a gente vai falar bem sobre isso. Então, aqui eu fecho parênteses. E agora aqui do versículo 8 ao 10, nós temos 9 dons que são alistados por Paulo. Está escrito assim: porque a um é dada mediante o Espírito, primeiro, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Segundo, a outro o mesmo Espírito, terceiro, a fé. A outro o mesmo Espírito, quarto, dons de curar. A outro, operações de milagres, quinto. E a outro, profecia, sexto. A outro, discernimento de espírito, sétimo. A um, variedade de línguas, oitavo. E outro, capacidade para interpretá-las. E aqui, amados, nasce uma diversidade. Primeiro dom, a palavra de sabedoria, é uma inteligência aplicada. É uma inteligência proverbial. Pessoas que conseguem dar ótimos conselhos. Pessoas que são procuradas porque têm bons conselhos. Pessoas que sabem ouvir e conseguem aplicar a palavra de Deus, os ensinamentos da parte do Senhor, com sabedoria na vida prática. É o dom de sabedoria que é distribuído no meio de nós. Pode ver, às vezes, você que aconselha, fala algo que se surpreende depois e fala: poxa vida, como é que saiu de mim esse negócio? É o dom de sabedoria.
É o dom de sabedoria sendo derramado através da tua vida. O segundo dom, que é parecido e que pode até ser confundido, que é a palavra de conhecimento. Qual é a diferença da palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento? Enquanto a sabedoria é para um uso prático, enquanto a sabedoria ela traz, através de um aconselhamento, a prática das coisas do Senhor, a palavra de conhecimento é um entendimento avançado, é uma facilidade de compreender as coisas. Sabe aquela pessoa que você não fala para ela, mas você acha ela um cabeção? Sabe aquela pessoa que parece que tem menos tempo de convertido que você, mas conhece as escrituras de cabo a rabo? E se ela for falar a respeito de uma doutrina, a respeito de um assunto, às vezes muito peculiar, muito complicado de se explicar, ela consegue ali saber todas as coisas que rondam aquele assunto e te explicar com clareza. Tipo Manolo assim. Palavra de conhecimento. A pessoa acaba se tornando um erudito das escrituras rapidamente. Parece que leu uma vez já entende tudo. Terceiro dom é a fé. É a fé, é o dom da fé. É uma convicção, é uma certeza, é um fervor santo. Sabe aquele momento quando não tem ninguém crendo e aí alguém se levanta e fala: opa, mas ninguém orou ainda por isso? Está todo mundo pranteando alguém que está enfermo, está todo mundo preocupado porque a pessoa perdeu o trabalho, e alguém se levanta e fala: peraí gente, ninguém aqui acredita em Deus. E aí você se constrange até, né? Coloca o rabo entre as pernas, dá uns passinhos para trás e fala: não, pode orar, irmão, pode orar, pode orar. Porque é o dom da fé sendo derramado através daquela pessoa. Nós tivemos 2 pastores que vieram aqui e derramaram de dom de fé sobre nós. O pastor Oca veio aqui na quarta-feira e ele falou sobre salvação. Ele falou sobre multidão sendo salva, se achegando aos pés da cruz, se convertendo. E a fé foi tão derramada naquela noite, quarta-feira, anteontem, que eu me sentia constrangido em ouvi-lo falando: Senhor, como que eu parei de acreditar? Quando foi que eu parei de acreditar na conversão de uma cidade? E aquilo me constrangeu de um jeito que a única coisa que eu pude fazer é me jogar no altar e clamar ao Senhor por perdão e para que Ele pudesse restituir aquele sonho no meu coração de novo. Por quê? Porque a fé foi derramada no meio de nós. Ontem também o pastor Jardel trouxe um pouco mais de dom de fé para nós, debaixo do entendimento sobre a cura, sobre impormos as mãos nos enfermos e eles serem sarados. Da mesma forma eu fui ouvindo, foi me coagindo de um jeito, falando: Senhor, que incrédulo sou. E aquele dom foi derramado mais uma vez sobre nós. O quarto dom é o dom de curar. Essa cura, ela pode ser uma cura de enfermidade no corpo, mas pode ser também uma cura da alma, uma cura interior. Uma pessoa que entende do Senhor e é gerado um desejo enorme em impor as mãos sobre o enfermo e crer mais do que às vezes até a própria pessoa. Eu já ouvi gente orando assim por enfermo, dizendo assim: olha, se você não crê, eu vou crer por você. Agora, em nome de Jesus, pega essa bênção, né? E a pessoa fica: amém, amém. Você foi curado? Nem foi curado, tá em choque ali na frente daquela pessoa recebendo aquela oração. Porque parece que o dom é tão forte, aquela fé de curar é tão forte. Isso é do Espírito Santo. Operações de milagres. Essa palavra milagres vem do dunamis, do poder. Uma pessoa que tem uma convicção, que chega numa oração, a obra do Senhor operar de tal forma que altera o curso ordinário da natureza. A pessoa crê no milagre de tal forma que o Senhor derrama daquele jeito
um alinhamento com o céu e com a terra, com aquele momento de oração, com aquela circunstância. E é interessante porque muitas vezes nós inseridos numa cultura ocidental, uma cultura naturalista, onde a gente questiona todas as coisas, né? Todo mundo tem um pouquinho de cientista dentro de si, de pesquisador, de curioso. E a gente fica se questionando por que na África tantos milagres acontecem. Por que no Oriente nós ouvimos falar a respeito de tantas coisas? Porque é uma cultura tão mais receptível para as coisas espirituais. Mas existem pessoas que têm esse dom de operações de milagres. Outro dom é o dom da profecia. É o discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus. A profecia, ela não é necessariamente só para coisas boas. Ela pode ser uma reprovação, ela pode ser uma admoestação, um momento de ensino, um conforto. Pode ser também uma revelação. Ela é geralmente uma revelação de coisas escondidas ou futurísticas. O outro dom é o discernimento de espíritos. Esse discernimento não é o discernimento do amadurecimento. A palavra de Deus nos ensina a respeito de um discernimento entre o bem e o mal, que vem de um amadurecimento. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, diz: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos que se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse tipo de maturidade, de discernimento, ele vem da maturidade. Mas o dom de discernimento é a pessoa que tem muitas vezes a capacidade de saber com segurança se aquele comportamento que se apresenta é de Deus ou não. Sabe aquela pessoa que chega e assim, tem alguma coisa estranha aquela pessoa ali. Ela parece que é uma bênção, mas eu não sei. Tem alguma coisa ali que não desce. Isso é dom de discernimento. Minha esposa tem que todas as vezes que eu não ouvi ela, eu apanhei na vida. Teve uma vez que eu estava orando para o Senhor, pedindo por dom de discernimento, porque a gente como pastor, né, levanta liderança, levanta pessoas para cargos, responsabilidades, pessoas para cuidarem de pessoas. E eu orava: Senhor, me dá o dom de discernimento, me dá o dom de discernimento. Uma vez o Espírito Santo claramente falou para mim: eu já dei para tua esposa. O pastor há um tempo atrás falou assim: eu aprendi a ouvir o segundo Espírito Santo. Aí todo mundo olhou assim: como assim, que segundo Espírito Santo? É a minha esposa. Cadeira. E o oitavo dom é a variedade de línguas. Esse oitavo e nono dom, que é a variedade de línguas e a capacidade de interpretá-la, aqui elas têm duas interpretações, e você vai pegar teólogos de anos e anos e anos experientes que estudam a palavra de Deus, e os dois vão argumentar as duas coisas e vão te querer convencer das duas coisas. Um vai querer dizer para você que essa variedade de línguas é em outras línguas mesmo, aquilo que nós oramos e temos orado quando nós falamos em línguas, as línguas que o Espírito dá. E outros vão dizer que são os outros idiomas, que aconteceu lá no dia de Pentecostes, quando as pessoas estavam ouvindo em suas línguas, em seus idiomas nativos, aquilo que o Senhor estava falando. Mas tanto de um jeito quanto de outro, é dom do Espírito Santo. E está disponível para nós. Amém? Amados, esses dons e muitos outros dons, eles geram uma diversidade no corpo de Deus, no corpo, na igreja, no corpo de Cristo. Eles geram uma diversidade de tal forma que muitas vezes parece até time de futebol. Sabe, aquele que é mais inclinado para o conhecimento e para a sabedoria, é menos inclinado para a fé, para o poder, para a cura. E aquele que é inclinado para a fé, para o poder, para a cura, olha para o conhecimento e para a sabedoria e diz:
E o texto não para por aí, graças a Deus por isso. Ele continua dizendo, no versículo 11 e no versículo 18, Paulo escreve o seguinte, no 11, mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como ele tem desejo, a cada um individualmente. Versículo 18 diz, mas Deus... Amém. Mas Deus dispôs os membros, versículo 18, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E sabe, amados, o que eu tenho observado é que os dons, eles caminham nas peculiaridades e características de cada um. O Senhor foi quem nos projetou, amém? Você crê nisso? Foi o Senhor que nos teceu no ventre da nossa mãe. Foi o Senhor que nos deu as características e as peculiaridades que nós temos. E os dons, eles fluem em parceria com estas características que o Senhor dispôs para nós. Então, uma pessoa que ela é mais introspecta, pode ver, claro que existem exceções, mas uma pessoa que ela é mais introspecta, que ela é mais refletiva, ela vai fluir com muito mais facilidade no conhecimento, na sabedoria. Enquanto talvez uma pessoa que é mais explosiva, comunicativa, extrovertida, aquela pessoa que faz amizade em 3 minutos e convida para comer uma pizza, ela vai ter facilidade para orar por cura, ela vai ter facilidade para orar por milagres, porque o Senhor teceu no ventre da mãe de cada um, cada peculiaridade nossa. E é obra dele. Por mais que Paulo nos ensina a pedirmos, né, lá no versículo 31 do capítulo 12, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Ele diz, olha, por mais que você procure os melhores dons, vai ser derramado segundo a vontade do Espírito Santo. Agora, se nós temos essas peculiaridades, muito naturalmente, nós iremos pedir por aquilo que nós nos sentimos mais confortáveis em fazer. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Paulo está falando, olha gente, é essa bagunça mesmo. É desse jeitinho mesmo que a igreja de Jesus tem que aprender a viver. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer alemães, quer polacos, quer paulistas, quer cariocas, quer mineiros, amém? E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Há uma diversidade extensa. Se disser o pé, 2 pontos, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, pensa no olho gordo, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Amados, apesar das nossas diferenças, apesar da forma em que nós fluímos nos dons, apesar das peculiaridades e das expectativas e das prioridades de reino que o Senhor coloca em nosso coração, todos nós fazemos parte de um grande corpo, que Cristo é o cabeça.
Você crê nisso? Versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Ah, amados, Paulo aqui começa a trabalhar agora a respeito de algo muito sério e que tem dividido a igreja desde sempre, que é o desprezo. Ele começa a trabalhar a respeito do desprezo de uma parte do corpo com a outra. O desprezo, ele é um absurdo para que o corpo funcione corretamente. Desprezar a parte do corpo é a mesma coisa que você desejar amputá-la, cortar aquele pedaço fora. Dizer: não, a minha mão direita não precisa da minha perna esquerda. Eu vou pegar uma serra e eu vou cortá-la fora. Porque, afinal de contas, a mão direita resolve todos os problemas. A perna esquerda só dá trabalho. E Paulo então começa a falar a respeito de unidade. Ele começa a falar a respeito, ele continua falando de dons. Amados, há um segredo enorme aqui nesses 3 capítulos, 12, 13 e 14. Porque do 12 ao 14 ele fala de dons e a gente não percebe. Parece que ele muda a temática, mas ele não muda ao ponto de voltar no capítulo 14 e continuar falando dos dons. (22) 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, e estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Houve um tempo em que o homem e a mulher passeavam nus na presença de Deus. E eles não se envergonhavam. A vergonha entrou quando o pecado tomou conta. Quando nós somos resgatados, nós somos justificados. E por sermos justificados, não há mais vergonha. Porque o sangue do Cordeiro nos lava e nos limpa de todo pecado. Agora, que parte que é menos digna, então, ou menos decorosa de um corpo santificado? Que parte será que Paulo está falando? Porque se fosse um corpo pecaminoso, se fosse um corpo que está ali sujo, imundo, poderia ser a boca, por falar palavrão. Poderiam ser as genitálias, por fazer todo tipo de pecaminosidade. Mas Paulo está falando do corpo do qual Cristo é o cabeça. Paulo está falando a respeito da igreja, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, justificada, santificada. Qual é a parte menos decorosa? É a parte que eu rejeito. É a parte que eu rejeito. É a parte que eu desprezo. São os dons que eu desprezo. Eu fluo nos meus e desprezo os outros. Todos deveriam ser igual a mim. Todos deveriam fluir nos meus dons. Porque aqueles que fluem nos outros dons, eu desprezo. Eu tenho vergonha deles. Eu tenho vergonha deles. Eles não são bem-vindos. Eles me envergonham. Eles são inconvenientes. Eles me constrangem.
Porque se eu sou do lado da fé, se eu sou do lado da cura, se eu estou ali fluindo nos dons dos milagres, eu olho para aqueles que buscam conhecimento e sabedoria e eu os desprezo. Eu os chamo de frios. Eu os chamo de desnecessários. Eu os chamo de pedras de tropeço. Eu os chamo como aqueles que me fazem tropeçar no meu calor do meu dom. E eu quero amputá-los. Eu quero desprezá-lo. Eu quero rejeitá-lo. Porque não combina comigo. E do outro lado está lá aquele que tem a palavra de conhecimento, aquele que tem a palavra de sabedoria. Olha para aquele que tem fé, para aquele que tem o olho maior do que a barriga. É como se fosse o estômago dizendo para o olho maior do que a barriga: ei, menos. Eu trouxe um convidado hoje. Não faz isso. Adora mais baixo. E assim eu e você amputamos o corpo de Cristo todos os dias. Assim eu e você desprezamos aquilo que vem do céu, aquilo que já está limpo e lavado, aquilo que não é vergonhoso, aquilo que vem da parte de Deus. E eu e você provamos, décadas após décadas, que não conseguimos viver na diversidade, a ponto de termos denominações opostas, igrejas distintas, doutrinas, teologia sistemática para tudo quanto é tipo de ideia, conceito, valor. Você já percebeu que livros de teologia sistemática são mais grossos do que a própria Bíblia? Pessoas que escrevem para argumentar, para provar o seu ponto, acabam escrevendo mais do que o próprio Espírito Santo escreveu. Amados, você já parou para pensar no privilégio que é estar em uma igreja não denominacional? Já parou para pensar o privilégio que é estar em uma comunidade onde você pode se enveredar para o dom que o Espírito Santo derrama sobre você e viver na liberdade do Espírito? Quantas histórias nós ouvimos uma após a outra de pessoas que foram sendo avivadas, começaram a orar em línguas e foram praticamente expulsas da igreja porque a igreja não acreditava naquilo, ou vice-versa. Pessoas que viveram o contrário, foram se enveredando para a palavra de conhecimento e sabedoria, e aquele povo do reteté, deixa o menino rodar, olhava para aquela pessoa e falava assim: tá frio demais, manda embora. Ele não vai acrescentar nada no nosso meio, só vai nos esfriar, só vai jogar um balde de água fria na gente. A gente não precisa dele. E manda embora, rejeita, despreza. Cadê a diversidade? Cadê a liberdade do Espírito? E Paulo, para variar, ele não para por aí. Ele continua avançando. Ele continua avançando nas suas admoestações. Com muita graça ele vai construindo. E ele continua. Contudo, segunda parte do versículo 24. Deus coordenou. Quem que coordena? Mais uma vez, quem que coordena? Aleluia. Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Paulo diz assim: olha, aquela parte do corpo que você não acha decorosa,
Aquela parte do corpo que você despreza, faça o seguinte. Faça o seguinte. Honre-o. Exalte-o. Coloque-o no pedestal. E saia você da frente. Ele está falando assim, olha, flua no teu dom. Mas na hora de exaltar, exalta o outro. Exalta o outro dom. Como é que nós honramos? Como que eu honro uma parte que eu acho menos decorosa? Primeiro, eu valorizo. Eu dou valor. Eu considero. Eu não acho anátema. Eu não quero me distanciar daquilo. Eu não tenho vergonha. Eu dou valor. Amados, dar valor é o oposto de ter vergonha. Segundo, eu busco o propósito dele existir. Eu me envolvo, eu me interesso. Eu observo. Terceiro, e aprendo com ele. Sabe o que eu faço? Eu deixo ele ministrar a minha vida. Quarto, eu me permito ser ministrado por ela com graça. E quinto, se você esquecer de tudo que eu falei, lembre-se disso. Eu amadureço e eu descubro que aquilo que antes para mim era fraco é de fato a minha fraqueza. A minha fraqueza. Aquilo que eu rejeito é aquilo que eu não tenho. Aquilo que eu rejeito é aquilo que eu preciso. Aquilo que eu não fluo com graça é exatamente aquilo que eu preciso que alguém coloque a mão na minha cabeça e derrame sobre a minha vida. É exatamente o oposto de querer amputar do corpo. É quando eu entendo que eu sou carente daquilo que eu desprezava. Eu sou carente daquilo que eu desprezava. Se você ama o poder e flui com clareza, com graça, e você ora, e você é de fé, e você tem vigor, e você não desanima, e você marcha numa rampa de subida, e você faz atos proféticos, e você ora na diversidade de línguas, e você se encontra com uma pessoa que não faz nada disso, mas tem sabedoria, tem conhecimento. Faz um favor para você mesmo. Pede para essa pessoa botar a mão na tua cabeça e orar por você. E mais, sabe o que você faz depois disso? Porque isso vai ser natural de você fazer. Você senta numa sala de aula com essa pessoa e ouça ela para aprender o que as escrituras vão falar através daquela pessoa na tua vida. E você, que ama o conhecimento e a sabedoria, que prefere até orar em silêncio escrevendo, para não atrapalhar o latido do cachorro. Eu estou brincando, eu não estou desdenhando, amém? Faz o seguinte, pede para uma pessoa avivada no sentido desses outros dons, uma pessoa que flui nesses outros dons, colocar a mão na tua cabeça e orar por você, e te desafiar a fluir também nessas coisas, ou trazer uma unção nova, para que a tua palavra de conhecimento se torne rema na tua vida e através da tua vida. Em outras palavras, busque aquilo que antes você desprezava. E nessa noite eu quero fazer um apelo. Eu quero pedir para o pessoal do louvor subir, por gentileza. E eu quero fazer um apelo a você. Talvez você tenha descoberto nessa noite que o teu oposto no corpo tem sido desprezado por você. Amados, deixa eu dizer algo para você. Eu já desprezei muito
o meu oposto. E muitas vezes eu me pego desprezando. Continuo. Às vezes eu me envergonho. Às vezes eu me constranjo. Às vezes eu não permito com que aquilo aconteça tanto porque me constrange, me deixa envergonhado. Mas eu tenho aprendido com a palavra de Deus, glória a Deus pela palavra de Deus, eu tenho aprendido que isso é a maior vergonha para mim. E que eu não posso me constranger, mas pelo contrário, eu preciso dessas pessoas. Eu preciso que elas fluam com liberdade. Eu preciso que elas sejam aquilo que Deus quer que elas sejam. Eu preciso que elas possam chegar num ápice daquilo, da plenitude que o Senhor estabeleceu, dessa multiforme graça, dessa coisa maravilhosa que é o reino de Deus, para que essa pessoa possa então ministrar a minha vida e eu crescer com ela. Na mesma intensidade que aquilo que eu tenho, eu posso derramar nela também. E amados, se eu e você, deixa eu te fazer sonhar nessa noite, em nome de Jesus. Se eu e você entendermos isso de fato, sabe o que acontecerá? Nós teremos liberdade, primeiro, de fluir naquilo que nós sentimos do Senhor em fluir. Nós não precisaremos nos esforçar para ser aquilo que nós não somos, e Deus não nos fará. E ao mesmo tempo nós permitiremos e daremos liberdade para aquela outra pessoa que flui no extremo oposto de você, fluir também e poder ministrar a tua vida. Essa é a diversidade do corpo de Cristo. Isso é avivamento. Isso é quando as barreiras são rompidas. Quando de fato essas placas, que muita gente fica achando que esse negócio de ferro aí fora, não é não. Se fossem essas placas, o nosso problema seria fácil de resolver. A gente pegava uma serra e cortava. Mas o problema são as placas dentro de cada coração nosso. Essas precisam cair por terra. Essas placas precisam cair por terra. Amém. Esses preconceitos precisam cair por terra. E nós precisamos entender que o reino de Deus é diversificado. Nós precisamos entender que os dons fluem de forma graciosa, abundante, criativa. Quando eu e você entendemos isso, pensa no avivamento. Pensa no avivamento. Pensa no que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Pensa naquilo que o Senhor pode derramar sobre a sua igreja. E não há como nós avançarmos no assunto de dons do Espírito antes de rompermos essas placas do nosso coração. Não há como nós avançarmos e começarmos a ministrar a respeito dos dons antes de nós nos despirmos de todo tipo de preconceito. E a noite hoje é justamente para isso. Para que você, que já identificou os teus preconceitos, possam correr para o altar e entregá-los aos pés de Cristo Jesus. Que você se lembre da igreja, da única igreja de Cristo Jesus. Você já parou para pensar que no céu a gente vai estar todo mundo junto? Você já parou para pensar que vai ter presbiteriano com assembleiano adorando um do lado do outro? Você já parou para pensar que não vai ter divisão de cadeiras, fileiras, faixa etárias? Você já parou para pensar que o nosso Deus é o mesmo e Ele é digno de ser adorado através dessa multiforme graça que Ele derramou sobre nós? E que nessa noite então eu e você possamos nos despir de todo preconceito. Talvez você diga, eu não sou preconceituoso com cor e raça, mas é com manifestação do Espírito Santo. E essa noite é uma noite de arrependimento. Essa noite é uma noite onde o Espírito de Deus encontrará liberdade no nosso coração. E nós poderemos ser livres e libertarmos aqueles que estão em volta de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, tem um povo todo que chegou no refúgio aí. E aí?
Será que a gente vai ter que vai pegar eles e tentar colocar eles dentro de uma caixinha como nós somos? Ou nós vamos dar liberdade no Espírito para eles fluírem naquilo que eles já fluem com graça e destreza, e entendermos que eles estarão acrescentando às nossas vidas? A diferença é essa. Ou a gente vai criar uma nova Babilônia aqui, onde tem que ser assim, assado e ponto, ou a gente vai entender que é a graça do Senhor nos alcançando e a liberdade do fluir do Espírito, segundo aquilo que Deus estabeleceu para nós nesse tempo e neste momento e neste endereço e neste lugar. Você está pronto para se arrepender nessa noite? Aleluia! Essa é a igreja de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então.